Ciro Gomes, mais uma vez, sendo Ciro Gomes, né? É isso aí. Não tem muita novidade ou surpresa nisso. Alguém provocou, ele respondeu. Mas essa atitude dele é certa ou errada? Eu não vou nem entrar no mérito da política, do significado político disso que ele falou. Não vou nem entrar no mérito de, sei lá, a consequência da fala dele para a esquerda e para a direita no país. Não, eu acho que tem canais que vão falar muito bem e muito detalhado sobre isso. Eu vou falar sobre uma outra coisa. Vamos falar sobre comportamento, sobre educação e sobre se olhar no espelho, reconhecer os seus erros e sobre evolução. Você vai entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer com isso até o final do vídeo, tá? Vamos falar disso. Caso você não saiba o que está acontecendo, Ciro Gomes estava numa palestra, assim, numa conversa barra palestra, e algumas pessoas provocaram ele e ele gritou para essas pessoas. Gritou não, ele falou naquele tom de Ciro Gomes, sabe? E falou nesse tom Ciro Gomes as seguintes palavras: o Lula tá preso, babaca. Para que a gente possa falar disso, eu acho importante trazer o contexto, o que tava acontecendo naquilo tudo. Então eu anotei algumas coisas, como por exemplo, o Ciro tava discursando nisso, que ele foi convidado. Uma reunião de estudantes que ele foi convidado junto com membros do PSOL e do PCdoB. E durante essa fala do Ciro, ele comenta sobre as pessoas que estão defendendo políticos corruptos que estão presos. Aí uma galera começou a gritar, tocar tambor e a chamar o Ciro Gomes de fascista. O resultado disso foi o vídeo que o Ciro Gomes aparece dizendo: o Lula tá preso, ô babaca. Até então eu só tô relatando pra você o que aconteceu, tá? Tem vídeos, tem relato de pessoas que estavam lá no momento, que até falaram um pouco disso no Twitter. O relato daquele momento de algumas pessoas vem junto com um posicionamento político a favor daquilo que o Ciro fez ou contra aquilo que o Ciro fez, normal. Mas eu acho importante a gente ressaltar algumas coisas, como por exemplo, o fato de que o Ciro Gomes foi convidado pra falar. É um cara que foi convidado, é bom a gente lembrar disso, ele foi convidado pra falar. E aí mais, algumas pessoas não calam a boca enquanto ele tá falando, mas algumas pessoas não calam a boca e tocam tambor enquanto ele tá falando, enquanto ele foi convidado pra falar, enquanto ele foi convidado, porque existem pessoas que querem ouvir ele. E mais, chamam esse cara que foi convidado pra falar de fascista. E o pior de tudo, fazer tudo isso que eu falei com uma pessoa que odeia absolutamente tudo isso que fizeram. Tem uma pessoa que não é tolerante com pessoas falando enquanto ele tá falando, ou pessoas tocando tambor enquanto ele tá falando, ou pessoas chamando ele de fascista enquanto ele tá falando, é Ciro Gomes. Não tô defendendo ele, tá? Eu só tô constatando, porque na vida política dele, desde que eu acompanho, sempre que alguém começa a interromper muito ele, ele fica irritado. Sempre que existe uma manifestação muito barulhenta enquanto ele tá falando, principalmente quando ele foi convidado pra falar, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de reação acontece. Então meio que já tava escrito que isso ia acontecer, afinal é Ciro Gomes, essa é a reação que ele tem. Eu não tô justificando dizendo, ah gente, pelo amor de Deus, é Ciro Gomes, então pode acontecer isso. Não, eu só tô dizendo que A mais B, quando tem C de Ciro, é isso que acontece. O Ciro, você querendo ou não, é um cara explosivo. Bons ouvidos porque eu tô falando, tá? Quando eu digo que o Ciro é explosivo, eu não tô comparando ele, por exemplo, com o Bolsonaro. Há diferença entre explosivo e desequilibrado. É o caso do Bolsonaro. Ele é desequilibrado e, né, outras cositas más que eu não preciso falar aqui. Eu já critiquei isso várias vezes no canal, esse jeito explosivo do Ciro Gomes. Já critiquei. Não seria novidade nenhuma que uma posição minha crítica a algo que o Ciro fez ou algo que qualquer outro político fizer, porque é sempre bom lembrar, não espere que eu defenda alguém aqui a qualquer custo. Posso ser amigo, me identificar, concordar, acreditar em tudo que aquela pessoa ou aquilo ou aquela ideologia fala, mas nada disso vai me impedir de fazer uma crítica com relação a essa pessoa ou essa ideologia. Eu posso muito bem vir aqui jogar as críticas que eu tenho e continuar sendo amigo ou admirando
ou acreditando naquilo que aquela pessoa ou aquela ideologia fala, ok? Ok, vamos lá. Primeiro de tudo é que é uma falta de respeito você fazer isso com um convidado. Não tá gostando do que o cara tá falando, não tá gostando do que a mulher tá falando, não tá gostando do que qualquer pessoa tá falando, levanta e vai embora. Você tem que ter noção que o cara foi convidado pra falar. Se eu convido alguém, o mínimo que eu tenho que fazer é tratar com respeito, mesmo que eu não concorde com essa pessoa. Caramba, eu tô convidando a pessoa pra vir aqui falar sobre algum assunto, a pessoa sai de casa porque recebeu o convite, ela poderia dizer não, obrigado, mas não, ela aceitou, veio até aqui pra receber meia dúzia de pessoas fazendo barulho, gritando e impedindo ele de falar. E uma outra falta de respeito, o convidado agir dessa maneira. O cara foi convidado porque aquelas pessoas que estão ali estão esperando que ele fale alguma coisa, e aí ele chama a parte daquelas pessoas que estão ali de babaca. Ele poderia agir de diversas maneiras que poderia ser errado. Eu, por exemplo, acredito que se tivesse no lugar dele, teria uma atitude que também é errada, que é a de pegar o microfone e dizer: bom galera, era isso, muito obrigado, quando você estiver a fim de ouvir o que eu tenho pra falar, pode me chamar que eu vou ouvir com o maior prazer. Eu largaria o microfone e ia embora. Acabou. É simples. Porque se eu sou convidado pra falar e as pessoas não querem ouvir o que eu tenho pra falar, não tem por que eu falar. Eu vou ouvir com o maior prazer todo mundo que queira falar, todo mundo que queira discordar de mim, desde que deixem eu falar, afinal eu fui convidado pra falar. O Ciro Gomes escolheu justamente fazer aquilo que atingiria e magoaria mais fácil e mais rápido aquelas pessoas que estavam ali fazendo barulho e impedindo ele de falar. Ele escolheu usar a frase que o irmão dele, o Cid Gomes, usou, dizendo que o Lula tá preso, babaca, pra atacar aquelas pessoas. Que a frase seja um ataque, é mentira o que ele tá falando, o Lula tá preso, o Lula tá preso. Mas ele escolheu de livre e espontânea vontade usar uma frase que os bolsominions adotaram pra si. Ou seja, ele fez com um intuito, ele fez pra atacar aquelas pessoas e ele conseguiu. Atacou não só as pessoas que estavam lá, como parte da esquerda no país. Agora, fora isso que aconteceu, porque nos próximos dias nós vamos ver provavelmente alguma discussão dentro da esquerda. Eu sei que tem muita gente aqui no meu canal, como eu posso dizer, de vários lados da esquerda e de vários lados do centro e pouquíssimos do lado da direita, mas é importante a gente ter noção do que aconteceu no país com os partidos e com as ideologias dos partidos. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente não conseguir olhar para tudo isso que aconteceu e analisar exatamente onde a gente tem que corrigir e o motivo, o porquê dessa correção, não vai dar em nada. Essa guerra que criaram e que colocaram parte da população como vilã, e eu acabei entrando nessa parte da população como vilão, já era. A gente vai perder essa guerra que nem existe, essa guerra que inventaram, a gente vai sair por vilão e a gente vai perder como vilão. Olha que loucura, a gente vai perder uma guerra que não existe, mas alguém inventou, alguém colocou as regras e alguém decidiu quem é do bem e quem é do mal. A gente tá aqui dizendo: não, essa guerra não existe, gente, essa guerra que colocaram é uma invenção, mas ao mesmo tempo a gente tá discutindo entre nós qual de nós é mais vilão. Cada vez que a gente não consegue analisar o que está acontecendo, corrigir o necessário, surge alguém dizendo que é diferente, surge alguém dizendo que é o novo. E aí, quando esse novo finalmente deixar essa máscara de novo e as pessoas entenderem que não é nada de novo, pelo contrário, é algo bem antigo, é algo que está aí há muito tempo, e a gente continuar não corrigindo as coisas necessárias, vai surgir outro dizendo que é o novo. Provavelmente vai surgir um outro dizendo que é o novo, com o nome escrito inclusive novo. Todos nós precisamos fazer isso com a gente mesmo, no nosso dia a dia, com os nossos erros e os nossos acertos. Nós precisamos ter noção de onde a gente tem que corrigir e por que a gente tem que corrigir, e se apresentar como uma evolução daquilo que a gente era e não como algo novo. E os políticos, partidos e ideologias precisam fazer isso também. Discurso de novo, que nós vamos mudar tudo isso que tá aí porque nós somos diferentes, porque nós somos o novo, é muito fácil. Eu quero ver discurso de líderes que falem: erramos e evoluímos, somos diferente do que éramos porque evoluímos. O medo que as pessoas têm de mudar no sentido de evoluir, de melhorar, de aprender, e não se... Agora, quando é um novo, é tudo muito fácil de aceitar, é tão simples aceitar, afinal é novo. E por que essas pessoas têm medo de aceitar a evolução, a melhoria, e acaba impedindo que as coisas em volta delas evoluam também? Vocês vão me desculpar, mas hoje meu nariz tá trancado de um jeito, ó.
Não tem jeito. Esse tipo de atitude que a gente acaba tendo, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar as coisas só por aceitar. A minha deputada que eu votei no PSOL e no PT já estão com a caixa de e-mail delas bem cheias, porque cada posicionamento delas que merece um elogio, por exemplo, eu vou lá e mando elogio. Agora, cada posicionamento delas que parece fora da curva, que parece totalmente desconectado com tudo aquilo que elas vinham falando, eu também mando. Que história é essa? Por que isso aqui agora? Porque antes você não falava isso. Por que você tá falando isso agora? Eu quero que você me apresente argumentos. Eu não tô dizendo que você não pode falar, mas se você tá falando isso, se você tá defendendo isso agora, quero entender por quê. Porque eu votei em você, eu acho que eu mereço pelo menos explicações dessa sua mudança, não pro novo, para uma evolução. E se eu discordar, eu não vou aceitar simplesmente porque eu votei nela e eu acredito nela. Vai ter mais um e-mail respondendo o que ela falou, dizendo, ó, isso aí que você falou, me desculpa, mas eu não concordo. Já parou para pensar se as outras pessoas que votaram em você também concordam com isso que você tá fazendo agora? Se você não souber ver aonde os teus erraram, como que você vai cobrar o erro dos outros em cima dos teus? Você consegue entender? Se você não consegue ver o erro do seu próprio filho, como que você vai cobrar o erro do filho dos outros? Ou pior, como você vai cobrar o erro do filho dos outros em cima do seu filho? Esse vídeo eu acho que vai atrair mais o público da esquerda, então eu vou tomar liberdade para dizer, galera da esquerda, ou vocês cobram mudança no sentido de evolução, ou em 2022 nós vamos ter dobradinha do Bolsonaro. Ou não o Bolsonaro, mas algo que se diz novo e que já falou com todas as letras que tem mais coisas em comum com o Bolsonaro. Aí a gente vai perder realmente essa guerra que nem existe, mas que colocaram a gente nela. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo. Aqui você se inscreve no canal. Eu espero que você tenha entendido o que eu tentei passar nesse vídeo, tá? Obrigado pela tua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau!